2 minutinhos, né? Pronto, já está me vendo? Ó, já tem gente entrando. O Stefano já entrou, Jaque já entrou. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Tchau, Serginho. Obrigado. Tchau. Boa tarde a todos. Enfim, tudo em ordem com vocês? Muito obrigado por vocês participarem aqui novamente dessa live aula pelo Shopping Cidade Jardim. Hoje nós temos o nosso último encontro, foram 6 no total, e hoje, para que nós pudéssemos finalizar, vou falar um pouco sobre as questões relacionadas à alta costura. O que vem a ser a alta costura, o que é este universo, como que se processa, tá bom? Muito bem, eu só queria que vocês dessem um sinalzinho aí, tá tudo em ordem, estão ouvindo direitinho, se puder alguém mandar uma mensagem, né? Se porventura estão me ouvindo certinho, Tudo certo? Por favor, se alguém puder comunicar. Enfim, vocês estão me ouvindo? Se alguém puder comunicar, dar um sinal, um emoji, ou escrever alguma coisa, por favor. Enfim, né? Muito bem, tá? Então eu vou continuar, não recebi o recadinho de ninguém, né? Mas muito obrigado de qualquer forma, tá? E o que acontece, tá? Eu vou pedir a vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos da alta costura, depois eu vou passar umas imagens. No momento em que eu for passar as imagens, eu vou cancelar os comentários para que as imagens possam ser melhor vistas, tá bom? E aí, se alguém, porventura, tiver alguma intenção de fazer alguma pergunta, por favor, mande ali pelo ponto de interrogação, pela caixinha de perguntas, que no final, dentro de um determinado tempo, nós temos aí disponível para responder aí essas perguntas que aparecerem. Tá? Muito obrigado, então. Então, vejam vocês que a alta costura é um patrimônio cultural francês. Para ser mais preciso, é um patrimônio cultural parisiense. Só existe alta costura em Paris, em nenhum outro lugar do mundo, porque isso é uma marca registrada, que eu vou explicar no decorrer aqui da minha fala. Tá? Então, o que acontece? Tá? Vamos entender o contexto, voltando lá no século XIX, mais uma vez, para justificar o porquê do aparecimento desta realidade, né? Então, o século XIX teve o apogeu da Revolução Industrial e trouxe muito dinheiro mesmo para países, especialmente como a França e a Inglaterra, né? E como processo, como realidade do próprio processo da Revolução Industrial, nós vamos ter o desenvolvimento da máquina de costura. Ela foi desenvolvida na década de 1820. Tá? Enfim, então qualquer pessoa que trabalhasse, qualquer pessoa que tivesse uma condição financeira, poderia comprar uma máquina de costura e fazer a sua própria roupa em casa. Lembrando que também já existiam os magazines, aí já existiam as roupas produzidas em série, tá? Ou seja, você comprava de acordo com o seu tamanho, de acordo com o que você quisesse, na cor e assim por diante, né? Ainda não tinha o nome de prêt-à-porter, tá? Mas muito bem, então isso daí está acontecendo. Na França, por exemplo, os magazines aparecem na década de 1820, exatamente no ano de 1824, tá? Enfim, La Belle Jardinière, que foi o primeiro deles, né? Não existe mais, e assim as coisas vão acontecendo. E Paris, né, já tinha aquele posto de ser o epicentro mundial de lançamentos de moda. Luís XIV já tinha trazido isso desde o século XVII. E Paris não tinha perdido esse posto, como ainda tem o seu lugar, não resta a menor dúvida, a capital mundial da moda, apesar de existirem outras cidades também que são grandes lançadoras aí das propostas de moda. E sendo assim, vai acontecer o seguinte, né? Havia um senhor chamado Charles Frederick Worth, e um inglês do interior da Inglaterra, não era de Londres. O pai dele era comerciante de tecidos e tinha contato com muita gente da área têxtil e tinha até também muito dinheiro, tá? Enfim, então o Worth sentiu uma necessidade, de acordo com o seu lifestyle, com a sua intuição, de acordo com as suas vontades, especialmente criativas, né, de ir para Paris, né? E de fato ele foi, atravessou o Canal da Mancha, chegou em Paris e lá se estabeleceu, tá? Desta forma, o Worth vai conseguir emprego numa loja de tecidos ali em Rue de Richelieu.
Essa rua ainda existe, ela ladeia o Palais Royal. Essa era a grande rua, a rua badalada de Paris nesse determinado momento. Isso nós estamos falando nos anos 1830, 1840, por aí, né? O Worth, né, lá consegue emprego, ele propõe para o próprio dono da loja uma sociedade. O dono da loja não aceita. Propõe de novo uma outra sociedade, ele não aceita. Conclusão, ele resolve abrir o negócio próprio. Mas de que maneira? Não exatamente para vender tecidos, mas para vender sugestão de roupas prontas. Afinal de contas, né, o Worth era tremendamente talentoso. E nisso, tá, ele sugeria, tá, o tipo de tecido, a cor que fosse para as respectivas clientes. E, sendo a rua badalada de Paris, a Rue de Richelieu, todas iam lá, inclusive as cabeças coroadas da Europa, iam a Paris e lá se vestiam com nessa casa, e o Worth desenhava aquela roupa. Era uma espécie de prestação de serviços, tá? Digamos dessa maneira. Tá? E desta forma, tá? O Worth lá está trabalhando, né? Ele se encanta com uma moça da loja, né, que também lá trabalhava, ela se encanta com ele, os dois se casam. Ela passa a ser, né, Madame Worth, que seria Marie Vernet Worth, né? Marie Augustine Vernet Worth, para ser mais preciso, né? Como esposa dele, né? E o Worth começa a fazer da sua própria esposa uma espécie de modelo, tanto que ela é considerada a primeira modelo na história da moda. Não era uma modelo nem um desfile como assim nós o conhecemos hoje. Tá? Mas ela se vestia com a roupa do próprio marido, eram chamadas de sósia, né? E assim exibia para as clientes privilegiadas de Paris desse determinado momento, né? E as pessoas, né, olhavam e poderiam encomendar ao marido dela uma roupa ou semelhante àquela, ou dentro daqueles padrões que regiam o bom gosto de meados do século XIX, especialmente em Paris, né? E Paris ditava essas referências mesmo, né? Conclusão, né? O Worth resolve abrir um negócio próprio, ele não vai mais trabalhar nessa loja de tecidos e ele vai para a Rue de la Paix. Vale lembrar, nesse momento, meados do século XIX, que Paris está passando por um processo de reurbanização muito grande. O Barão de Haussmann, que é o prefeito de Paris, o prefeito do Sena, como é chamado, ele está fazendo uma super remodelação de Paris, construindo passeios públicos, praças, né? Destruindo uma Paris medieval completamente insalubre. Por qual razão? Paris, né, acolhia um êxodo rural muito grande, pessoas querendo uma possibilidade melhor, um ganho melhor, vou para a capital para trabalhar, lá eu tenho mais chances. E de fato isso acontecia. Então eram muitas pessoas que iam morar em Paris. E dessa forma, tá, moravam muitas vezes sem muitas condições de higiene, muitas condições de salubridade e uma série de coisas, né? Então o que o Barão de Haussmann vai fazer? Ele vai demolir, né, várias partes de Paris, principalmente nessa região onde ele vai abrir a Avenue de l'Opéra, ou seja, aquela avenida que sai exatamente ali do Louvre, em Rue de Rivoli, e vai até a Ópera, o Palais Garnier, que foi um grande arquiteto, Charles Garnier, que construiu aquela determinada edificação, que era a Ópera de Paris. Então, reformulando essa região toda, né, vai abrir, né, grandes boulevards, grandes avenidas, e ótimo, tá? Isso meados do século XIX, né? Nisso, tá, vai ser aberta uma rua, né, que vai ser a Rue de la Paix, a Rua da Paz, unindo a Avenue de l'Opéra até Place Vendôme. A Place Vendôme já tinha sido construída ao tempo de Luís XIV, né? Uma praça octogonal, com um obelisco no meio, né? Sempre muito badalada, ainda hoje é um lugar muito de prestígio, enfim, tá? Visitas-se, é um lugar onde há muitas joalherias, há hotéis, né? Há lojas das mais sofisticadas, e a Rue de la Paix, o Worth vai se estabelecer exatamente ali, no número 7 da Rue de la Paix, né? Mais um pouquinho adiante, lá no número 13, do mesmo lado até do Worth, quem vai se estabelecer mais no final do século foi Cartier, como eu disse outro dia na nossa fala aí sobre Cartier, né? Muito bem, então aquela rua passa a ser, né, a rua mais prestigiada da Paris nesse determinado momento, né? Enfim, roubou a cena da Rue de Richelieu. Agora a Rue de la Paix é a mais badalada, que te leva, inclusive, para a Place Vendôme. Ótimo. Quando foi exatamente naquele inverno, na virada de 1857 para 1858, o Worth vai trabalhar, vai fazer, né, uma série de roupas, né, femininas, lógico, e que ele, né, lógico porque era o universo que consumia mais, os homens estavam se vestindo de uma maneira mais austera,
especialmente com roupas escuras, sisudas, já fundamentado numa roupa de trabalho, e a mulher era o reflexo dos cofres do marido, dos cofres do pai. Então, desta forma, né, o Worth, né, vai fazer essas roupas femininas muito sofisticadas e vai lançar uma determinada coleção de 1857 para 1858. Mas o Worth vai imprimir 3 premissas que vão criar um significativo diferencial, né, que é exatamente o quê? Né? Primeira coisa, ele vai impor o gosto dele. Eu faço o que eu tenho vontade. Se vocês gostaram, ótimo. Se não gostaram, paciência, vá tentar numa outra casa, né? Assim chamados de maison, porque para a autocostura a gente não fala griffe, a gente fala maison. Griffe, né? Em francês griffe ou marca, é usado para o prêt-à-porter. Para a autocostura fala-se maison, casa. Né? Pode ser casa residencial, mas pode ser casa, estabelecimento comercial. Então o Worth vai impor o seu próprio gosto. Depois, tá? O Worth, tá, vai lançar a ideia, olha que genialidade, ele foi um visionário, não resta a menor dúvida, de coleção por estação, lançando coleção primavera, verão e outono, inverno, e mais do que isso, ele vai ser a primeira pessoa a ter a sacada de colocar uma etiqueta na roupa, legitimando que foi ele que fez. Ou seja, ele dá o status de artista a este profissional da área de moda. Ótimo, tá? E assim a coisa vai se sofisticando. Então, tendo a sua esposa como modelo, impondo o próprio gosto, colocando uma etiqueta, lançando a ideia de coleção por estação, o Worth vai trazer uma nova realidade para o mundo da moda, porém de extrema sofisticação, porque ele já conhecia uma clientela muito privilegiada. E o Worth não gostava do dinheiro novo, o Worth gostava do dinheiro de tradição. Para se ter uma ideia, uma pessoa que quisesse se vestir chez Worth, ou seja, na casa de Worth com ele, uma criação com ele, tinha que ser indicada por uma já cliente. Ele não aceitava uma cliente batendo à sua porta, você faz uma roupa para mim. Quem é você? Né? Quem te indicou? Inclusive a própria imperatriz Eugênia de Montijo, a imperatriz da França, foi indicada por Madame de Metternich para se vestir com Worth. Lógico que ele queria vestir a imperatriz, mas criou o que hoje nós chamaríamos de marketing pessoal para criar esse diferencial nas suas realidades aí estéticas, né? E assim, tá? O Worth foi fazendo sucesso, né? 10 anos depois, exatamente em 1868, né, ele vai precisar se sindicalizar. Né? E, consequentemente, né, vai ao sindicato, que era de todo tipo de confecção, roupa de cama, capa de chuva, pijama, né? E vai fazer aí a sua inscrição no sindicato. Né? E desta forma, tá, o que acontece? Tá? O Worth, tá, vai precisar dar um nome a esse tipo de roupa mais sofisticada, né? Que ele deu o nome exatamente de costura, né? Ou seja, substantivando a adjetivação de costureiro. Afinal de contas, desde o tempo de Luís XIV, aquela pessoa que fazia as roupas sofisticadas para a própria corte recebia aí a adjetivação de costureiro. Ótimo, tá? 1868, tá? E era um sindicato geral, né? O Worth nasceu em 1825 e morreu em 1895. Deixou alguns filhos, né? Inclusive, quando ele morreu, em 1895, quem assume a casa Worth vão ser 2 dos seus filhos, né? Gaston e Jean-Philippe. Então eles assumem e continuam com a casa do pai. Só que neste processo, né, outros nomes vão aparecer, se mirando exatamente no prestígio e na quantidade de dinheiro que o Worth estava ganhando. Né? Então, desta forma, né, o Worth, né, cada vez mais fazendo sucesso e enriquecendo. Às vezes, né, uma mudança de uma estação para outra não era muita, mas ele criava algo diferente. Se agora a renda é entremeio, vamos fazer agora a renda bico, né? Que vai ser, mas a entremeio é da estação passada, use agora uma coisa nova. Obviamente, né, que com a fala, com o prestígio e com a capacidade do gosto que ele tinha de impor na sociedade parisiense e europeia, diga-se de passagem, o Worth consegue, tá, se impor e convencer as pessoas a comprarem mais. Né? Até faço uma ressalva aqui que nós tínhamos uma brasileira que se vestia com Worth. Tá? Ela era a dona Eufrásia Teixeira Leite, uma baronesa do café do Vale do Paraíba Fluminense, na cidade de Vassouras. Tanto que a casa dela, que se chama Casa da Era, porque a Era cobriu a casa toda, hoje é um museu, tem algumas roupas de Worth na cidade de Vassouras, no interior do estado do Rio de Janeiro.
Ela foi a mulher mais rica do Brasil no século XIX e se vestia, morava inclusive no número 40 da Rue de Bassanot, no Hotel Particulier, e frequentava Paris com muita regularidade, né? Mas muito bem, então, agora eu vou colocar algumas imagens, eu vou tirar essas referências que estão aqui, desativar os comentários, né? Para assumir, para que a gente possa ver melhor aí essas imagens, né? Deixa elas aparecerem aqui, né? Que eu vou começar a passar, que aí eu localizo, ilustro para vocês, né? Esse aqui é exatamente o Charles Frederick Worth, né? Vejam que é um senhor, lógico, uma idade um pouco mais avançada, uma outra imagem dele, lembrando que Cartola é sinônimo de prestígio, não resta a menor dúvida, faz uma alusão às chaminés das fábricas. Eu não posso sair com uma chaminé na cabeça, mas faz lembrar que eu sou industrial, que eu tenho dinheiro, né? Era um reflexo dos endinheirados, né? Aqui, 3 imagens de Worth, ele com 14 anos, ele mais adulto e ele numa idade mais avançada, tá? Muito bem, então este senhor, né, foi quem fundamentou o conceito que não foi chamado de alta costura, foi só chamado de costura, 10 anos depois que ele, assim, havia feito essas propostas, imprimindo o seu gosto, imprimindo essas realidades, como eu havia comentado aí para vocês, tá? Muito bem, aqui uma foto do ateliê dele, né? E aqui a sua esposa, essa é exatamente Marie Vernet Worth, que servia de modelo, que era sósia e que mostrava para as outras clientes como elas poderiam se vestir. Então, o Worth, né, ele não vai ser a pessoa que vai idealizar aquelas armações gaiola, aquelas armações feitas com arame para dar o volume na saia, mas ele vai difundir muito, não só a gaiola circular, a gaiola elíptica e depois, né, o devant droit, que é a anquinha que faz o volume somente no traseiro da pessoa. Aqui já é mais, né, nesse terceiro momento desse período que o Worth está aí reinando, né, chamada especialmente moda vitoriana. Aqui é a etiqueta, olha a sacada dele colocar uma etiqueta na roupa, e vale lembrar que essa etiqueta não era colocada onde normalmente se coloca, não. Era colocado na altura do ventre, na parte interna, lógico, porque os vestidos, né, deveriam ser abotoados atrás. É mais sofisticado um vestido abotoado atrás, porque implica que você tem que ter alguém para te abotoar ou te desabotoar a hora que bem te aprouver. Então, passa a ideia, vestidos abotoados atrás nesse período são sinônimo de requinte e de sofisticação, né? Quem vai se mirar na ideia de Worth, que vai ser um outro nome de grande prestígio, vai ser exatamente esse senhor aqui, Jacques Doucet. Esse senhor, o Jacques Doucet, era neto do velho Doucet, que exatamente em 1816 teve a ideia de criar uma produção de roupas em série, que é considerada a primeira confecção da história, não só da moda da França, mas da história da moda mundial. Então, Doucet herdou do avô dele esta fábrica, mas só fazia camisas brancas. O velho Doucet morreu, passou para o filho dele, que também era Doucet, e passou para o neto, que é o Jacques. Então, Jacques Doucet, mas no final do século XIX, herda a fábrica do avô, né, de origem do avô, que por sua vez era do pai, e ele deixava claro, Doucet era um esteta, tá? Tinha um bom gosto a toda prova, mas Doucet, né, ele dizia, tá? Eu gosto de livros, eu gosto de obra de arte. Tá? Eu faço roupas para ganhar dinheiro, quero investir em livros e em obras de arte. Imagine, quando Doucet morreu, ele deixou em testamento, houve um leilão, que quando houve o leilão de Saint Laurent em 2009, depois que Saint Laurent morreu, né, foi comparado ao leilão de Doucet. Ele deixou a biblioteca dele de História da Arte para a Universidade de Paris, né, e inúmeros quadros da sua coleção particular, que ele era colecionador, foram leiloados, né? Então imagine aqui uma foto da casa de Doucet, né? Vejam que tem inclusive esse quadro maior, é um Henri Rousseau, um grande nome, né, da história da arte. Então ele colecionava, tá, essas questões todas. Aqui a casa dele, né? Enfim, tá? Até possivelmente outra casa, que nós percebemos que essa casa já é dentro da estética do Art Deco, tá? Mas Doucet já vem desde o final do século XIX, ainda pega as referências do Art Nouveau. Mas, né, vejo aqui a escada para subir para o segundo pavimento, e vejam vocês que coisa sensacional, né? Olha o quadro que está na parede da escada, subindo do térreo para o primeiro andar. Nada mais, nada menos de Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso.
um quadro feito em 1907 e que vai dar origem ao movimento cubista. Este quadro, né, o primeiro proprietário foi o Jacques Doucet. Então, comprova o quanto ele tinha uma apreciação pelas obras de arte e por livros, né? Depois, quando ele morreu, esse quadro foi leiloado e hoje está no museu em Nova York, né? Mas Doucet foi assim, um grande nome, né, mirando-se no trabalho de Worth também. Tá? Agora, né, eu estou pontuando algumas coisas da alta costura. Não dá, como eu já disse das outras vezes, para fazer um mapa do tamanho de um território. Mapas são sempre em escala, então não vai dar para falar de todos, né? Estou falando de referências que foram significativas e que são significativas para a própria história da moda. Aqui algumas criações de Doucet, né? E aqui a sua etiqueta também. Vejam que os outros foram na onda para colocar etiquetas na roupa também. Então o Worth que teve essa ideia, legitimando como um artista o trabalho de um costureiro. Portanto, quem faz alta costura é costureiro e não estilista. Aqui no Brasil existe, as pessoas não têm esse conhecimento e falam, eu sou estilista de alta costura no Brasil. Primeiro, aqui não tem alta costura e quem faz alta costura não é, tá, o estilista, é o costureiro. Tá? Enfim, e desta forma, tá, aqui, devido, né, ao não conhecimento da própria história da moda e das regras que vão reger esse universo, que daqui a pouquinho eu falo para vocês, é como falar. Lógico que existe no Brasil, tá, coisas de altíssima qualidade, comparadas à alta costura, manual, peça individualizada, tudo. Só que a expressão alta costura é um patrimônio, é uma marca registrada. Eu não posso usar, né? É o mesmo que eu começar a vender qualquer produto e usar um nome que já existe. As pessoas costumam não entender essa realidade, né? Mas muito bem, tá? Vamos lá que daqui a pouquinho eu falo um pouco mais, né? E outro nome que vai aparecer, que foi aprendiz de Worth, foi exatamente Poiret. Esse homem, tá? Foi assim, genial também. Ele inovou em pelo menos 11 itens. Foi ele que, inclusive, resolveu sair da região de Place Vendôme e ir para a região de Champs-Élysées. Então, foi ele, exatamente em 1911, que teve a ideia de associar o setor perfumista ao setor da moda, criando o seu primeiro perfume, que é o Rosine, nome da sua filha mais velha, que ele dá em homenagem, né, que ele faz em homenagem, e que começou a ganhar muito dinheiro, né, ou seja, associando uma casa de costura ao setor perfumista. Né. Aqui nós temos uma foto, né, de trabalhos de Poiret, a sua esposa, Denise Poiret. Essa daqui, a imagem da esquerda, ela está com uma saia de pena de pavão, e a outra roupa, nessa imagem, ela está com as propostas orientalistas, né, como assim Poiret fez, fazendo um mix de multiculturalidade. Né? Muito bem, e aqui nós temos exatamente, eu fiquei na imagem de Poiret, olha só, né? Poiret no seu ateliê, já nos anos 1920, dentro deste novo padrão, né? E eu gosto muito dessa imagem, né? Porque não só ele, como seu assistente, usam uma polaina, aquele pedaço de tecido branco no sapato, para não deixar que a graxa do sapato suje a barra da calça, né? Enfim, hoje polaina acaba sendo outra coisa, e antes de ser isso, polaina eram aqueles sapatos bicudos do período da Idade Média, tá? Muito bem. Porém, tá? Conclusão, outros nomes apareceram, como Poiret, como Doucet, né? Como Jeanne Lanvin, como Madeleine Vionnet, né? Enfim, né? E assim a coisa foi acontecendo dentro do setor da alta costura. Lucille, as irmãs Calot, né? E desta forma, tá? O que vai, né? O que vão ter como ideia? Vamos criar um sindicato próprio. E quando foi exatamente em 1910, criaram a Chambre syndicale de la couture parisienne, ou seja, a Câmara Sindical da Costura Parisiense, e deram um nome fantasia para essas roupas que eram feitas com essas premissas todas para alta costura. Então a expressão alta costura só aparece em 1910. Anteriormente não se usava, usava-se somente costura. Tá? Enfim, e aí passou a ter um presidente, que é eleito de tempos em tempos, pode repetir a gestão, pode ser eleito por mais de uma vez, mas passa a ser uma realidade aí deste setor. Então aqui, exatamente, é o prédio da Câmara Sindical e onde tem a École de la Chambre Syndicale, que ela foi fundada em 1926.
Vale lembrar que, com o passar do tempo, ela passou a ser a Chambre Syndicale de la Haute Couture, a Câmara Sindical da Alta Costura. E, recentemente, né, ela pertence à Federação, né, da Alta Costura, do prêt-à-porter, enfim, um órgão que regula, tá, de certa forma, tudo que é produzido, mas setorizado dentro desse próprio órgão. E assim nós vamos ter inúmeros presidentes, né? Nós tivemos aqui o penúltimo presidente, Monsieur Didier Grombat, que, né, acabou tendo uma gestão de 98 a 2015, vê-se que a gestão é de 4 anos, mas você pode ser reeleito, né? E atualmente quem é o presidente desde 2015, né, é Ralph Toledano, um marroquino de Casablanca, ele que é o atual presidente da Câmara da Alta Costura, tá? Muito bem, né? E outros nomes foram aparecendo, voltando, né, na década de 1920, né, com a escola da alta costura, que para você fazer uma roupa de alta costura, que as regras virão daqui a pouquinho, você precisa frequentar a escola e conhecer esse universo, né? Vamos ter o nome de Chanel, um grande nome da moda, que se expressou também dentro do viés da alta costura, tá? Nos anos 1930, tá? Enfim, tá? Era comum, não exatamente essa imagem, tá? Mas era comum, tá, que você fizesse uma criação e você tinha que registrar isso na prefeitura de Paris, com uma foto de perfil, de frente e de costas. Se alguém copiasse aquela roupa, você poderia processar, que você patenteou aquela determinada criação. Mas aí no final dos anos 1930, a partir de 39, vem a Segunda Guerra Mundial, a insurreição da Segunda Guerra, que vai de 39 a 45. Paris fica sob ocupação nazista, né? Veja, eu coloquei essa imagem em frente ao Opéra, relativamente próximo à Place Vendôme, né? Onde já tinha sido a grande referência da própria rua Rue de la Paix, né? A rua que o Wolff se estabeleceu. Mas é mais ou menos nesse período, né, que Poiret vai querer se deslocar para próximo à Avenida des Champs-Élysées, criando uma outra realidade, né? Mas vejam como, nessa imagem, nós temos essas placas em Paris escritas em língua alemã. Então, os franceses ficaram submetidos, tá, às imposições aí dos alemães nazistas, né? Então, só para justificar esse fato, né, eu coloquei essa imagem para justificar, porque quem era o presidente da alta costura, né, da Chambre Syndicale, nesse determinado momento, era esse senhor costureiro, tá? Também fazia roupas, mas ele também exerceu a função de presidente, chamado Lucien Lelon. Este senhor, né, vai entrar para a história da moda não só como um criador, mas também por uma coisa que ele fez, né? Foi ele que criou as regras da alta costura. Então, de uma maneira, tá, escondida, ele se reúne com os outros membros, porque para você pertencer à alta costura, tá, você precisaria estar afiliado à Chambre Syndicale, né, e fazer alguma coisa que fosse dentro de um padrão estético francês, que fosse dentro de um gosto mais sofisticado, refinado, com boa modelagem, com bom acabamento, feito à mão, né, mas não existiam as regras. E este senhor é que vai, né, fazer as regras junto com os outros membros e vão fazer uma patente, né? Por isso que só existe lá, porque qual era o objetivo? Hitler tinha a intenção de levar a sede da Chambre Syndicale de Paris para Berlim. Lelon fala, não, isso é patrimônio francês, daqui não sai. E com isso, né, eles vão criar as regras, fazer esta patente, né? E qual é a primeira regra, né? Só existe alta costura em Paris. Em nenhum outro lugar do mundo, nem em outra cidade francesa. Só existe em Paris. E para ser mais específico ainda, só existe alta costura neste triângulo, que é chamado Triângulo de Ouro de Paris, que é delimitado pela Avenida des Champs-Élysées, né, essa mais em diagonal, né, que em direção ao Arco do Triunfo, né, esta outra, né, que é a Avenida Georges V, e essa mais inclinada, direcionada para a direita da imagem de vocês, é a Avenida Montaigne. Então, para você pertencer à alta costura, você tem que ter o seu estabelecimento exatamente neste triângulo, exatamente aqui, né? Inclusive, né, que é um local tremendamente sofisticado, um dos lugares mais sofisticados do mundo, não só de Paris, né? Mas existem razões, né? Em primeiro lugar, Paris é dividido por arrondissements, né? E o arrondissement mais sofisticado é o 16º, né?
Enfim, é um caracol, né, nesse formato que 1, 2, 3 vai fazendo aquela espiral dentro de um caracol, né? E a divisão do 8e, que é o oitavo arrondissement, para o 16e, que é o 16º, passa exatamente no limite deste vértice próximo aqui ao vértice mais inferior desse triângulo. Ou seja, tá? Então, esse triângulo está na divisão entre o oitavo arrondissement para o 16º. E o 16º é o que há de mais sofisticado. Tanto, tá, que nas regras, você, na Avenida Georges V, pode estar de qualquer um dos lados. Na Avenida Montaigne, pode estar em qualquer um dos lados. Mas na Avenida Champs-Élysées, você só consegue pertencer à Câmara Sindical se você estiver do lado esquerdo de quem sobe, porque o lado direito fica mais associado ao 8e arrondissement, que seria o oitavo, que não é tão sofisticado quanto o 16º. Então, são essas regras que vão fazer a diferença. Então, você tem que ter aqui, tem que estar estabelecido. Você tem que ter prédio próprio. Não pode ser prédio alugado. O seu prédio tem que ser dentro de um determinado estilo que seja reconhecido pela história da arquitetura. Não pode ser estilo qualquer coisa. Enfim, são essas exigências que vão fazer, né, uma seleção. Como o próprio Monsieur Gombard diz, né, não é a melhor coisa do mundo, a alta costura, ou não é a principal coisa do mundo, mas ela tem o seu valor, né, para que haja essa realidade toda, né? Você tem que ter um número X de funcionários, você tem que ter um faturamento anual acima de tantos, na época francos, né? Hoje euros, né? Enfim, e dessa forma existe, tá? Toda esta seleção, tá? Você tem que ter, né? La première, ou seja, né? A primeira que na ausência do costureiro, ela vai saber resolver absolutamente tudo. Ela vai conhecer o conceito da coleção, ela vai conhecer técnica, ela vai conhecer quem é cliente, quem é fornecedor, né? A première tem la deuxième, que é a segunda, que é assistente da assistente, que na ausência do costureiro e da première, la deuxième vai poder exercer aí, a receber uma pessoa, fazer uma série de coisas. Você vai ter que ter, né, provas no corpo da cliente. A peça tem que ser única, feita à mão, ou quase na totalidade à mão. Pode ter uma pequena porcentagem feita à máquina, mas assim a grande parte é feita à mão, tá? E inúmeras outras coisas que eu vou falando aqui no decorrer das outras imagens. Então nós temos aqui a Avenida Montaigne, como eu mostro para vocês, uma plaquinha, né, que ainda é no 8e arrondissement, né? No finalzinho ali no encontro de Avenida Montaigne com a Avenida Marceau, onde ficava exatamente no número 5 o Saint Laurent, tá, que hoje é o Museu de Saint Laurent, é a divisa do 8e com o 16e, né? Mas está mais próximo ao 16e do que a parte mais central do 8e, né? E ali as casas precisam se estabelecer. Tá? Senão, você não pertence à alta costura. Veja aqui, nós temos Dior, exatamente ali, na Avenida Montaigne, né? Temos Chanel, tá? Temos Givenchy e inúmeros outros nomes, né, presentes nessa realidade da alta costura, né? Givenchy abre a sua casa em 1952, desculpa, né? Porém, nas regras, né, vão ter coisas que vão precisar existir para que você faça dinheiro, porque uma roupa de alta costura é muito cara. Então, uma roupa mais simples pode custar 15, 20 mil dólares. Uma roupa mais sofisticada pode custar 50, 60 mil dólares. Isso, meus caros, até então, desta nossa atualidade, né? Não sabemos como vai ficar esta realidade pós-momento pandêmico, tá? Mas eu estou falando das referências históricas, né? Ou seja, as referências que foram construídas ao longo do tempo, né? Ou dos tempos, fica melhor. Então, vejam que, né, uma roupa sofisticada, 40, 50, 60 mil dólares. Um vestido de noiva pode custar a chegar até 300 mil dólares. É um bom dinheiro. Portanto, né, como não existem mulheres suficientes para pagar isso tudo, eles precisam fazer dinheiro para poder, tá, cumprir aí com todas as suas obrigações, tá? Você vai ter que ter como regra o perfume. Então, o perfume, tá? Tem inclusive perfumes aqui de casas que não pertencem à alta costura, mas eu trouxe perfumes de uma maneira geral, né? Então, o perfume que custa o quê? 120, 130, 150 dólares um frasco, vende-se muito. Você se vincula com a sofisticação de uma casa de alta costura através de um produto mais acessível. Então, é regra você ter o perfume com o nome
do costureiro ou nome fantasia que tenha sido registrado, tá? Como pertencente àquela marca. A segunda linha de produtos que mais dá dinheiro para a alta costura, não é regra, mas que dá dinheiro, é cosmética. Batom e esmalte, então, em quantidade. Fora sombra, fora rímel, fora pancake, creme hidratante, enfim, dá muito dinheiro que é bem mais em conta, né? Um batom, um vidrinho de esmalte é mais em conta, vidrinho não no sentido pejorativo, mas por ele ser menor de fato, do que até mesmo um próprio perfume. Não é regra, mas todos têm porque vende muito, né? A terceira linha de produtos que mais dá dinheiro para a alta costura, né, que também não é regra, são os acessórios. Bolsas, cintos, sapatos, óculos, então, em quantidade, meias, lenços, fular, né? Pulseiras, né? Enfim, os complementos, os acessórios, né? Que vão também dar dinheiro para o setor da alta costura. A quarta linha de produtos, né, que dá dinheiro para a alta costura é o prêt-à-porter. Ou seja, né, a marca, a grife das casas de alta costura. Então, quem faz alta costura é o costureiro, maison. Quem faz uma roupa de prêt-à-porter é o estilista, tá? É a boutique, é a grife. Né? Enfim, então, normalmente, né, nós temos essas referências, né, associadas a esses dois universos. Por exemplo, se nós pegamos Maria Graça Chiuri, né, ela faz o prêt-à-porter da Dior, ou seja, é estilista, mas ela também faz a alta costura da Dior. Portanto, ela também é costureira. Né? Porque na França, se você fala je suis couturier ou je suis couturière, sabe-se que você trabalha com alta costura. Se você fala je suis estilista, sabe-se que você trabalha para a criação voltada para a produção em série. E a última linha de produtos que não dá dinheiro para a alta costura é a própria roupa de alta costura. Né? Ou seja, né, nós temos essa referência e as roupas de alta costura que podem vender ou não, né? E que normalmente, não é regra, termina-se um desfile de alta costura com um vestido de noiva, que é a roupa mais desejada, mais cobiçada por a grande maioria, se não a total maioria das mulheres. Né? Então, tem as roupas de alta costura, se alguém vendeu, ótimo, se não vendeu, paciência, vai para o acervo desses costureiros, que carinhosamente eles chamam de cemitério. Então, no cemitério fica guardadas as roupas que não foram vendidas. Né? Muito bem. Então, voltando à questão temporal, voltemos lá para a Segunda Guerra, né? A guerra acabou, a França logo vai se recuperar financeiramente por questões da própria moda, e Dior, né, vai lançar, né, com o apoio especialmente de Marcel Boussac, né, com o patrocínio de Boussac, um grande industrial têxtil, vai lançar aí a sua casa de alta costura, e em 47 ele vai fazer um new look, como falamos aí recentemente. Então Paris logo vai se recuperar da crise via moda, né, trazendo a clientela de volta para a cidade para comprar o que há de melhor na moda mundial, né, ou o que havia de melhor na moda mundial. Dior, antes do seu falecimento em 1957, foi um verdadeiro ícone da moda, não só do prêt-à-porter como alta costura, definidor do gosto dos anos 1950. Mas nós vamos ter um outro nome, um espanhol, está aqui fugindo da Guerra Civil Espanhola, que estourou lá em 1936. Ele sai da Espanha e vai para, especialmente, a França, na cidade de Paris. Né? Ele era filho da costureira da família real espanhola. Então, ele conviveu com essa realidade com um refinamento a toda prova. Né? Enfim, fugindo da Guerra Civil, quando o generalíssimo Franco vai tomar o poder, né, e depõe a monarquia na Espanha, ele vai para Paris e lá, né, ele já abre a sua casa de alta costura, em 1937. Não tinham as regras ainda, mas ele, com o talento, com o domínio técnico, né, ele vai conseguir se impor, e com o seu bom gosto. Tanto que Balenciaga é considerado o principal nome de toda a história da alta costura. Ele sabia fazer, tinha domínio técnico, ele era criativo e ele era bom em comércio, sabia vender como ninguém. Então, os próprios concorrentes diziam que ele era, tá, o principal aí da alta costura. E, de fato, foi extremamente sofisticado, ajudou aí a criar a identidade de um tempo. Aqui ali, exatamente na colunata do Palais Royal, uma roupa de Balenciaga. Mas nós vamos ter um fato muito curioso, que é esta senhora que aqui está, Mona von Bismarck. Esta foi a maior cliente da alta costura de todos os tempos.
uma norte-americana, herdeira de uma fortuna incalculável, mas que se casou com um membro da família, em segundas núpcias, com um membro da família real da Alemanha e acabou se tornando a Condessa von Bismarck. Essa mulher tinha como queridinho dela Balenciaga, como falam os franceses, Cristobal Balenciaga. E, imagine, Mona Bismarck chegava a comprar de 60 a 80 vestidos de alta costura por estação. Ela comprava de 120 a 160 vestidos de alta costura por ano. E o queridinho dela, o preferido, era exatamente Balenciaga. Enfim, então, aqui algumas fotos de Mona Bismarck, morando no Hotel Particulier, em Paris, mesmo sendo norte-americana, e assim, Mona Bismarck passa a ser a maior consumidora de alta costura de todos os tempos. Porque, sendo peça única, se aquela peça não vendeu, está no acervo do costureiro. Mas se vendeu, está no guarda-roupa da cliente, porque tem que ser peça única. Então, uma quantidade de peças, Mona Bismarck, consumindo essa quantidade toda, ela com certeza não precisava repetir vestidos. Se repetir ou não é outra história. Ela chegou a fazer uma coleção com roupas, com Balenciaga, com cores mais claras, com motivos florais, somente para ela regar as plantas do jardim da sua casa e colher as uvas na sua videira. Então, Mona Bismarck ia molhar as plantas usando alta costura de Balenciaga. Quando Balenciaga, no final dos anos 60, vai até os Estados Unidos para ver essa tal história da imposição norte-americana, dessa moda mais ready to wear, que vai virar a ser na França o prêt-à-porter, como que eles estão se impondo com uma moda bem mais pop, Conclusão, ele chega lá e ele resolve se aposentar. Não quero mais trabalhar com moda, moda para mim acabou. Ele se aposenta, volta para Paris e se aposentou no final dos anos 60. Depois ele vai morrer em 72. Quando Mona Bismarck soube que Balenciaga tinha se aposentado, ela não conseguiu levantar da sua cama, sair do seu quarto, ficando chorando por 3 dias. Ficou chorando por 3 dias porque ela não sabia com quem que ela ia se vestir, sendo que Balenciaga tinha se aposentado. Depois ela foi melhorando, foi se vestir com Givenchy, foi se vestir com Saint Laurent, com outros nomes aí da moda. Mas, enfim, outros casos curiosos. O Regi vai lançar o que ele chamou de silhueta curta em 61 na alta costura. E isso daí, a partir de 1964, na condição de Mary Quant ser mulher e modelo, ela vai chamar de mini saia. Aí todo mundo fala que Mary Quant que inventou a mini saia. Ela nega, ela fala, não fui eu, quem inventou a mini saia foi a rua, eu fui a divulgadora da mini saia. Mas com o nome mini saia, porque Courrèges não chamou de mini saia, Courrèges chamou de silhueta curta, seja para saia ou seja para vestido. Muito bem, outro grande nome, que também substituiu Dior foi Saint Laurent. Quando Dior faleceu, ele trabalhou alguns anos, quando vai lançar a linha Trapézio, e depois ele vai ter a sua própria casa de costura. Aqui é da coleção Escândalo de Saint Laurent nos anos 70. Saint Laurent foi, de fato, escândalo, foi um grande nome também da alta costura. E Saint Laurent, na alta costura, ele vai lançar a ideia do smoking. A cada estação, a cada coleção de alta costura, ele, desde 1965, ele colocava um smoking. E Saint Laurent fez 81 coleções de alta costura, até quando ele se aposentou. Hoje a casa existe, mas ele até já é falecido, e outros nomes aí que construíram, que passaram a desenhar, como ainda na realidade. Mas o smoking, ele pega essa referência do masculino e joga para o feminino, faz o que o francês chama de décalage, ou seja, um deslocamento. Quando chegamos nos anos 80, que nós temos os japoneses em especial em Paris, mas nós vamos ter o francês Lacroix, Christian Lacroix, que é da região do sul da França, trazendo uma intensidade, um barroquismo para as suas propostas. Lacroix estava na alta costura e Gaultier estava no prêt-à-porter.
Enfim, mas Lacroix primeiro. Depois Gautier vai entrar para a alta costura somente nos anos 90, mas Lacroix vai deixar o seu recado com essa intensidade dentro da alta costura, né? Na sequência, nós vamos ter Gautier, que também vai entrar para a alta costura nos anos 90, depois ele sai da alta costura, depois ele volta para a alta costura, né? E recentemente, né, ele se despediu. Foi um desfile retrospectivo, depois de 50 anos de carreira, o que aconteceu agora no início do ano em Paris. Então, ele se despede da alta costura, se despede das passarelas de uma maneira geral, né? Fazendo esse desfile. Lógico que outros nomes, outras casas vão aparecendo, mas o que eu preciso dizer antes que terminemos, né? Para você pertencer à alta costura, você pode ser um membro aderente, aquele membro permanente, né? Que hoje são em torno de 15 casas, né? Mas você pode ser um membro convidado. Se você faz um trabalho bacana, que tem uma boa modelagem, que tem um acabamento impecável, né, você pode ser convidado para fazer um desfile da alta costura. Ou seja, naquele determinado tempo, tá, que você foi convidado, naquela estação, a sua coleção entra para os anais da alta costura. Se a próxima coleção, a Chambre Syndicale, né, ou a Fédération, a Chambre Syndicale da Fédération, não te convidar, você não está mais na alta costura. Fica só aquela coleção. Mas para um membro convidado, né, ele não precisa ter o perfume, não precisa ter o prédio próprio, né? Enfim, tá? Aí vocês podem até perguntar aí, não sei, na caixinha de perguntas lá, ah, mas na Itália não tem, nos Estados Unidos não tem, na Inglaterra não tem, né? Com este nome, não. A correspondência dessas roupas sofisticadas, com qualidade, com bom gosto, com tudo que peça única, na Itália dá-se o nome de alta moda. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, dá-se o nome de high fashion, ou high style. O Brasil não criou uma câmara, tentaram, mas não conseguiram. Portanto, nós não temos uma câmara para reger a nossa moda sofisticada. Essa moda, né, que aqui uns chamam de vestido de festa, outros até chamam erroneamente de alta costura, né? Enfim, como o senso comum conhece. Eu até tenho um livro com Luiz André do Prado, História da Moda no Brasil. Nós falamos alta costura, mas deixamos claro, na apresentação do livro, que vamos usar para as pessoas entenderem, mas não é correto usar a expressão alta costura, que não é só uma técnica sofisticada de fazer roupas, é uma marca registrada que pertence a esse universo de uma roupa sofisticada, de uma roupa bem elaborada, feita à mão, com todas essas premissas e outras que eu comentei aqui com você, e outras que nem deu tempo aí de comentar, né? E você pode ser também um membro representante. O membro representante é quando você desfila, tá, a Câmara do seu país em Paris, né, você representa, né, a Câmara italiana, a Câmara inglesa, a Câmara norte-americana em Paris, e você representa a alta costura no seu respectivo país. No Brasil, nós também não temos um membro representante, porque nós não temos uma Câmara equivalente à Câmara da alta costura, né? Enfim, né? Nem precisa falar alta costura parisiense, porque fica redundância, porque a alta costura só existe lá, né? Mas, independente disso, nós temos brasileiras que consumiram alta costura. Eu trouxe duas aqui para vocês, entre outras, tá? Uma delas foi uma das mulheres mais elegantes que o Brasil já teve, né? Carmen Terezinha Solbiati, do interior de São Paulo, que vai concorrer ao título de Miss Bangu no Rio de Janeiro, da fábrica Bangu, não ganhou o título, mas ela acaba se casando com o Marinque Veiga, da famosíssima família carioca, da rádio Marinque Veiga, e ela vai se tornar a mulher, né, mais elegante, considerada a mulher mais elegante ao seu tempo, né, do High Society carioca, brasileiro e inclusive do jet set internacional. E o queridinho da Carmen Marinque Veiga era exatamente Givenchy, né? E aqui, para nós finalizarmos, né, eu trago outra grande consumidora, cliente. Na realidade, se você compra uma roupa de alta costura, você é uma consumidora. Se você compra com regularidade, você passa a ser cliente. Nós temos essa mineira de Belo Horizonte, né, Elizabeth, que vai para Paris, se casa com o Monsieur Jean-Luc Lagardère, né? Depois, né, ela passa a pertencer à alta roda francesa, parisiense em especial, ou quiçá até a francesa, a única brasileira que é convidada para o Baile da Rosa em Mônaco, né, promovido pela Casa Principesca de Mônaco, né? E Beth Lagardère, né, que tem a sua casa em Paris, né? Seu hotel particular foi até comprado por Bernard Arnault para dar de presente, né, para o
a sua filha quando se casou, mas ela também tem sua casa, seu apartamento no Rio de Janeiro, né? Enfim, então Beth, que já houve inclusive exposições das suas roupas de alta costura aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, né? Ela é uma grande cliente da alta costura, comprando de vários dos principais aí, costureiros, né, que pertencem a esse seleto grupo de sofisticação, de extrema sofisticação da moda. E aqui eu coloquei, né, uma foto dela com o Bruno Astuto, aí em agradecimento pelo convite que o Bruno coordena lá toda essa área de marketing do Shopping Cidade Jardim, que via o Sérgio Amaral me convidou para que eu fizesse esses 6 encontros aqui com vocês, tá bom? Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Sérgio Amaral, muito obrigado a todos, e nesses pouquinhos minutos antes que caia, né, eu vou ver se chegou alguma pergunta, tá? Enfim, vamos lá, deixa eu voltar aqui e ver se chegou alguma pergunta, né? Enfim, né? Bem, né? Essa pergunta, Brasil produz alta costura? Eu acabei de responder, né? Não temos uma câmara, né? Nós temos as roupas sofisticadas, as roupas tremendamente elaboradas, com inúmeros nomes, São Paulo, Minas, Rio, né? Enfim, todos os lugares, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas não que possa ser chamada de alta costura. São as técnicas, os valores, bordados manuais, né? Mas há necessidade que tenha uma câmara, né? E para fazer a correspondência com a Câmara de Paris, né? Enfim, né? Vamos ver outra pergunta. Qual foi o marco principal e a importância da alta costura para a história da moda, né? Eu acho, né, que essa pergunta, de certa forma, já foi respondida também, pelo fato de que, tá, ela é a extrema sofisticação, a alta costura lida com sonho, tá? Como os próprios costureiros falam, né, entre inúmeros outros, que eu nem citei todos, logicamente, Pierre Cardin já pertenceu à alta costura, né? Enfim, inúmeras outras marcas, né, que é uma realidade, né, o sonho para muitas, né, mas a realidade para poucas, né? A importância é que não há limites na alta costura, não há limites, você tem a liberdade do processo criativo como você quiser. Ou seja, você pode criar, né, como você quiser, dentro de um conceito, atualmente, né, nem sempre foi assim, dentro de um conceito da moda, mas era dentro de uma linguagem estética do próprio costureiro, e, né, a importância é que é o grande laboratório criativo. Ali você tem, tá, as possibilidades de experimentar tecidos, combinação de cores, volumes, né? Ou seja, né, é uma liberdade muito grande de criação. Tá? Se não vender a roupa, se vender, ótimo. Se não vender, não tem problema. Vai vender perfume, vai vender bolsa, vai vender óculos, vai vender cosmética, vai vender a roupa do prêt-à-porter, vai vender os sapatos. Né? Enfim, por isso que não há limites na alta costura. Tá? Enfim, uma passarela precisa de uma lente de aumento para despertar não só o fato jornalístico, mas despertar também o desejo de consumo de uma determinada cliente ou de várias clientes, né? Enfim, né? Aqui, né? Acho que muito bom, entendemos sobre esse mundo, né? Muito obrigado pelo depoimento, né? Aqui tem alguns elogios, né? Enfim, né? Professor, que livros você indica para termos mais conhecimento sobre o que tratou aqui hoje? Tá? Olha, existe um livro, tá, do próprio Didier Grumbat, que foi presidente da Câmara Sindical até de 98 a 2015, que chama Histórias da Moda. Esse livro é excelente, é o livro em língua portuguesa que nós mais temos falando sobre a alta costura. O original é um francês, ele inclusive veio ao Brasil lançar, quando houve a tradução, uma tradução pela Cosac Naif, que essa editora está fechada e esse livro não é mais editado, tá? Mas eu creio que você encontra em algum sebo, chama Histórias da Moda, editora Cosac Naif, Didier Grumbat, G-R-U-M-B-A-C-H, tá bom? E Didier, D-I-D-I-E-R, né? Deixe-me ver, né? O que tem aqui, né? Qual a diferença de alta costura e alta moda? De certa forma é a mesma coisa. Alta moda é o nome que se dá a esse setor na Itália. A alta costura é o nome que se dá a esse setor na França.
tá? Especialmente em Paris, né? Se fosse high fashion, se fosse high style, seria a mesma coisa. Sob medida, né? Eu até costumo brincar que nós não criamos aqui um alto ziriguidum, digamos dessa forma, brincando, lógico, para ser a nossa referência dessa extrema sofisticação da moda brasileira, que aqui também há uma significa sofisticação, tá? Não resta a menor dúvida, né? Nós temos aí, tá? Caio da Rocha, Sandro Barros, Marta Medeiros, tá? Entre inúmeros outros nomes que fazem dentro dessa premissa. Lino Villaventura, que poderia, mas não temos, tá? Uma Câmara para reger essa realidade aqui. Entre outros nomes, como Denner, né? Que não existem mais, né? Que inclusive já faleceram e as respectivas casas não deram continuidade, como Clodovil, né? Como Rui Sport, do Rio Grande do Sul, como Guilherme Guimarães, no Rio de Janeiro, Carmen Marinque Veiga, inclusive se vestia com Givenchy, mas se vestia com Guilherme Guimarães também. Enfim, tá? Infelizmente, nós não temos um setor aqui, uma regulamentação do setor, né? Os libaneses estão dominando a alta costura? Eu não posso dizer que estejam dominando, tá? Porque você não precisa ser francês para fazer a alta costura, tá? Hanai Mori, uma japonesa, já pertenceu. Atualmente nós temos Elie Saab, que é de Beirute, tá? Que é um grande nome, mas Elie Saab já até tem o perfume, mas ele ainda é membro convidado. Tá? Para ser membro permanente, esse membro aderente, vai ter que ter um prédio próprio, vai ter que preencher todos os requisitos exigidos aí pela Câmara Sindical, né? Enfim, né? Eu não sei, aqui está custando a rolar, né? Coleção de Mona von Bismarck está em Nova York? Não, está em Paris, né? Onde era a sua residência, em Avenida New York. Hoje é a Fundação Mona Bismarck. É uma fundação cultural para trocas culturais entre França e Estados Unidos. Eu até já estive visitando lá, um prédio maravilhoso, né? Já vi uma exposição de arte africana na Fundação Mona von Bismarck em Paris, né? Ou seja, é o maior acervo de alta costura. Inclusive, já houve uma exposição no Museu de Moda da Rue de Rivoli, no Musée des Arts Décoratifs e Textiles, com roupas da Mona Bismarck, uma coleção sobre alta costura. A grande parte do acervo ali exposto era de Mona Bismarck. Muito bem. Eu acho que eu vou precisar terminar, porque eu estou com medo que caia, né? Enfim, né? Olha, que bom que eu já tinha incluído, tem que incluir o Sandro Barros, eu tinha falado do Sandro Barros aqui, né? Não resta a menor dúvida, né? Só que nós não temos uma Câmara, né? Enfim, mas ele faz dentro das mesmas premissas? Sim, não resta a menor dúvida, só que é um órgão, tá? Regulamentado por uma Câmara, por uma instituição, né, que é essa realidade da França e que gerou este conceito, gerou essa realidade, como tem na Itália, como tem nos Estados Unidos, enfim, como tem em outros lugares. No Brasil, infelizmente, tentaram criar, ao tempo aí dos anos 1960, mas não conseguiram criar uma Câmara por diversas razões, né? Enfim, e meus caros, né, eu vejo que ainda tem algumas perguntas aqui, né? Só para terminar, você é mineiro, né? Fantástico. Não, eu não sou mineiro, mas eu falo muito né? Já me disseram isso. Eu sou fluminense, eu sou do interior do estado do Rio. Eu sou de uma cidade chamada Paraíba do Sul, mas já moro aqui em São Paulo. Estudei em Minas, fiquei com esse sotaque meio cantadinho. Estudei na cidade de Juiz de Fora, fiz curso de artes lá na Universidade Federal de Juiz de Fora e me mudei em 85 para São Paulo. Então, eu já estou aqui há 35 anos, né? Enfim, agradeço esse carinho, né, de todos vocês. Novamente agradeço ao Shopping Cidade Jardim, né? Enfim, né? Tem outros aqui, né? Que são elogios, né? Mas muito obrigado por todos esses elogios que chegaram aí na caixa de mensagens, tá? Muitíssimo obrigado, agradeço a todos e até uma outra oportunidade. Repito meu agradecimento ao Shopping Cidade Jardim, na pessoa do Bruno e também na pessoa do Sérgio Amaral, que sempre me dá uma ajuda para eu colocar isso tudo aqui no ar. A gente fica falando por telefone e chega aí a uma conclusão, tá? Muitíssimo obrigado, um beijo para todos, né? E boa quarentena, que possamos aí nos livrar dessa situação o quanto antes. Tchau, obrigado.